refletir um pouco acerca dessa temática que é muito ampla, que é muito grandiosa e, portanto, vamos fazer uma pincelada sobre essa passagem que Jesus nos deixou quando da sua passagem entre nós, nos falando naquele momento em que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o mesmo sermão das bem-aventuranças. Ele se expande muito além do que a passagem apenas das bem-aventuranças. O Sermão do Monte é bastante amplo, mas nós fizemos um pequeno estudo. Nós dividimos as bem-aventuranças em 8 partes, já que elas estão em número de 8. E se prestarmos a atenção, veremos que desde a primeira até a última bem-aventurança, existe um sentido evolutivo em que a montanha que ele fala, da onde ele fala, é, sem dúvida alguma, o local ideal, porque a nossa evolução é como escalar uma montanha, onde precisamos começar da base e irmos até o topo. Nesse estudo que fizemos, nós encontramos uma certa, diríamos, coincidência entre a origem da primeira virtude que ele trabalha nas bem-aventuranças com o desenvolvimento dos nossos centros de força, dos chakras, que também pode ser dividido basicamente em 7 ou 8 chakras principais. O número de bem-aventuranças que Jesus fala no Sermão do Monte são 8. E veremos ao desenvolvermos o nosso tema que há uma coincidência, entre aspas, da bem-aventurança que ele trabalha com o chakra correspondente, naquele nível que tem a ver com aquela virtude que ele nos apresenta. Humberto de Campos irá, no seu livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, nos trazer uma passagem sobre o Sermão da Montanha. E ele diz: do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é uma mensagem para todos nós, não apenas para o povo que estava convivendo com Jesus à sua época, mas nos parece que é a mensagem moral da humanidade. Mahatma Gandhi teve a oportunidade em determinado momento de dizer que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, se de uma hora para outra fossem abolidos todos os livros sacros da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. De tal forma, o Sermão do Monte, então, é o coração do Evangelho, é a essência do Evangelho, onde estão contidas os ensinamentos de Jesus. Disse ele. Convidamos a todos, a partir desse momento, a escalarmos a montanha, desde a primeira virtude até a última, para vermos como podemos fazer para evoluirmos espiritualmente. Disse Jesus, portanto: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Qual será a virtude que Jesus enaltece nesta bem-aventurança? Qual é a virtude do pobre de espírito? Ou do pobre em espírito? Nos parece que Jesus está falando da humildade. Jesus está se referindo aos humildes,
Porque a sua época, já como no dia de hoje, a sociedade valorizava muito as pessoas poderosas, as pessoas famosas, as pessoas que tinham cargos, prestígio, dinheiro, fama. E Jesus não vem confirmar esta visão. Ele virá exatamente dizer que para ele, os que têm valor são exatamente os humildes. A humildade, ela é essa virtude primeira que nós precisamos desenvolver para evoluirmos espiritualmente. E vejam que interessante. Humildade vem de humus. Humus significa terra, adubo. O nosso primeiro chakra, o nosso primeiro centro de força é o chakra da raiz, ou o chakra básico, o que nos liga à terra. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando desta propriedade de sermos humildes, de estarmos ligados da nossa raiz como fonte essencial, como base essencial para o nosso desenvolvimento. E vejam que interessante. Somente evolui uma pessoa que esteja se propondo a desenvolver humildade. Dificilmente uma pessoa orgulhosa evolui. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não se propõe a conhecer nada novo. Ele já sabe tudo. O indivíduo vaidoso, o indivíduo orgulhoso, ele não está aberto a conhecer coisas novas. Ele não pede ajuda. Ele não ouve as outras pessoas. E Jesus sabia disso. Que quem o iria ouvir eram exatamente os simples e humildes. Por esse motivo é que ele, em muitos momentos da sua existência, criticou duramente os fariseus, que eram os que detinham o poder e o conhecimento da sua época. Ele preferia a companhia dos simples, dos pescadores, das pessoas até mesmo consideradas de má vida, mas que tinham humus, que tinham humildade, que tinham proximidade com as características simples uns dos outros. Então, se fizermos uma avaliação por alto, nós veremos que quem está aberto a conhecimentos novos, quem está aberto a se conhecer, quem está aberto a se olhar e ver que possa ter defeitos, que possa ter limites, que possa ter coisas a aprender e a crescer, são exatamente os humildes. Numa palestra espírita, por exemplo, dificilmente vem uma pessoa muito vaidosa ou orgulhosa, porque normalmente ela irá dizer assim: mas o que é que eu vou fazer lá? O que eu tenho a aprender? Se essa pessoa, alguém chegar para ela e disser assim: mas você precisa mudar, você precisa modificar tais defeitos, ele irá dizer o quê? Eu não. Os outros é que precisam. Os outros é que estão errados. Os outros é que precisam de ajuda. E por conta disso, a pessoa orgulhosa, ela se tem por centro do mundo. Jesus sabia que para nós começarmos o nosso desenvolvimento psíquico e moral, nós precisamos ter humildade. Conhece-te a ti mesmo. Para se conhecer a si mesmo, para se olhar a si próprio, a pessoa precisa ter muita coragem e muita humildade. Porque quando nós nos olhamos, nós enxergamos coisas boas, algumas, e enxergamos muitas coisas ruins. O indivíduo orgulhoso, o vaidoso, ele não vê coisas ruins em si. Ele vê nos outros, mas não em si. E nos parece que a vaidade que anda de mãos dadas com o orgulho, ela é um obstáculo também a esse crescimento, principalmente a vaidade intelectual, que é aquela do conhecimento. É tão difícil conversar com uma pessoa vaidosa intelectualmente, porque ela não escuta o outro. Ela fala sobre si, ela fala sobre as suas coisas para os outros. Então, primeira virtude, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O autoconhecimento começa aqui. Nós somente nos abrimos para o crescimento
a partir do desenvolvimento das nossas qualidades morais e para desenvolvermos as nossas qualidades morais. A primeira virtude, a mais importante de todas, a que nos dá ligação com a nossa natureza mais simples, é a humildade, que nos torna humanos. Todos nós viemos do mesmo jeito para o mundo e todos nós partiremos nas mesmas condições físicas do mundo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja mulher, seja homem, qualquer raça ficará aqui. Voltaremos ao humus, deixaremos o nosso corpo aqui. Então, quando nós reconhecemos a nossa natureza básica de semelhança entre uns e outros, entre escravos e príncipes, reis e pessoas comuns, nós então já estamos prontos para subir a montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E partirá para a sua segunda bem-aventurança e dirá: bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, melhor dizendo, uma vez que ele está nos falando das aflições, porque serão consolados. Qual será a segunda virtude que Jesus está nos ensinando no seu sermão da montanha? Nos parece que é a virtude que nós desenvolvemos quando nós sabemos suportar dignamente as aflições, que é a resignação. O sofrimento em si não é uma virtude. A dor em si não proporciona evolução por si mesma. As pessoas que sofrem não necessariamente estão mais evoluídas do que as que não sofrem. O que nos faz crescer não é a dor ou o sofrimento. O que nos faz crescer é o que nós fazemos com a dor e com o sofrimento em nós. Como nós reagimos a essas dores e a esses sofrimentos. E vocês vão concordar comigo. Porque vocês devem conhecer muitas pessoas que estão sofrendo e estão revoltadas. Tem muita gente que está passando por dificuldades e está planejando uma vingança. Tem pessoas que estão passando por problemas e estão tentando achar os culpados. Portanto, a dor em si é um instrumento para nós desenvolvermos uma virtude, que nos parece ser a resignação. Em que momento a resignação? Diante dos sofrimentos, diante das aflições que nós não temos o que fazer com elas. Existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento que é aquele que está na nossa responsabilidade, no nosso alcance modificar. Muitas das vezes são sofrimentos que nós estamos causando para nós mesmos por imprevidência, por imprudência, por não estarmos vivendo bem. Por exemplo, uma pessoa está desempregada e está sofrendo por falta de dinheiro, mas ela não sai de casa para conseguir um emprego. Ela pode dizer que é culpa de Deus? Ou é culpa dela que não foi buscar? Uma pessoa que esteja com uma dor na sua parte do corpo, mas que não buscou ajuda. Uma pessoa que esteja com problemas espirituais, mas que não foi no centro espírita, ela pode dizer que é culpa da vida que ela esteja sofrendo? Não. É responsabilidade dela. Por isso a primeira virtude é a humildade, porque até para pedir ajuda é preciso humildade. Existe a hora na vida da gente de nós ajudarmos os outros, mas existe uma hora que nós temos que aceitar a nossa condição de necessitados também. Isso é muito difícil. A pessoa tem a humildade de dizer assim: eu preciso de ajuda. Nesse momento, eu tenho que me colocar na posição de quem necessita também. Então, quando nós buscamos e resolvemos as situações, esse sofrimento está sob a nossa responsabilidade. Mas existem muitos sofrimentos, muitas aflições,
que não dependem da nossa atitude imediata na resolução dessas dificuldades. São aquelas aflições, aquelas doenças kármicas, aquelas perdas que surgem na vida de todos nós, as situações imprevisíveis que nós não estamos esperando e que acontecem, doenças, mortes, decepções que não dependem de nós. O que fazer diante de uma situação na qual nós não temos o que possamos fazer para modificar aquela condição? Ou nós nos revoltamos, ou nós nos resignamos. Quando nós nos resignamos, nós estamos diante de uma nova postura, que é de suportarmos aquele acontecimento. E ele diz assim: serão consolados. Ele não está dizendo que nós já devemos nos sentir felizes enquanto estamos sofrendo. Muita gente confunde isso, diz assim: mas o sofrimento é uma bênção. Você deveria estar se sentindo feliz por estar sofrendo. Não é possível se sentir feliz enquanto está sofrendo. O que é possível fazer enquanto se está sofrendo é se resignar, para que depois a pessoa construa alguma coisa dentro de si. E vocês devem concordar comigo. O nosso crescimento, ele se dá na absoluta maioria das vezes quando nós temos tristezas. A tristeza constrói muito mais estruturas em nós do que as alegrias, não é mesmo? Quando nós estamos felizes, nós estamos distraídos. Quando nós passamos por dificuldades, na hora que nós estamos passando, nós não gostamos. Mas um tempo depois, nós olhamos e dizemos assim: foi depois daquilo que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Se fizermos um exame nesse auditório ou em quem está nos ouvindo pela internet, e no fundo da consciência de cada um, no silêncio do seu pensamento, perguntarmos o que fez estar nesse momento ouvindo essa palestra. Provavelmente, alguma aflição trouxe aqui. Será que se não tivesse acontecido essa aflição, estaria aqui? Ou estaria ouvindo? Talvez não. É por isso que a doutrina espírita, quando ela é apresentada por Jesus há mais de 2000 anos, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Ele apresenta o Consolador prometido. Na forma de Consolador, ele sabia que esse Consolador deveria falar aos aflitos. Serão consolados. Serão consolados como? Serão consolados através do resultado desse esforço interno de crescimento, mas também serão consolados pelo esclarecimento que nós podemos ter acerca dessas dificuldades que nós experimentamos. Assim, estamos subindo o monte, nessa escalada em que começamos com a humildade, vamos para a resignação, e ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual é a virtude do manso? É a mansuetude. Como é difícil nós nos acalmarmos. Jesus sabia disso. Ele sabia que o mundo era dominado, e ainda é até hoje, não pelos mansos, mas pelos agitados, pelos violentos, pelos agressivos, pelos astutos. Não. O mundo, o reino dos céus, os bem-aventurados, não é característica desse grupo de indivíduos. É dos mansos. São esses que possuíram a terra. E sob o ponto de vista psicológico, nós podemos fazer uma análise da sua colocação em dois níveis. Inicialmente, no nível interno. Possuir a terra significa possuir a si mesmo. Nós só possuímos a nós mesmos quando nós nos tranquilizamos. Quando nós estamos revoltados, quando nós estamos irritados ou perturbados com alguma situação, ou agitados, nós não possuímos a nós mesmos. Nós somos possuídos
pelas emoções que nos dominam. Quando nós estamos com raiva, nós somos possuídos pela raiva. Quando nós estamos muito tristes, nós somos possuídos pela tristeza. Mas quando nós nos tranquilizamos, nós possuímos a terra, a nossa terra interior. Nós possuímos o nosso território, nós nos apropriamos das nossas emoções. E é por isso que quando nós nos tranquilizamos, é que nós entramos em sintonia com as ordens superiores da nossa característica mais evoluída que nós podemos ter, que é a sintonia com os planos superiores. Então, enquanto nós observamos o mundo que nós vivemos nos dias de hoje, nós encontraremos os mesmos problemas da época de Jesus. Como é difícil nos dias de hoje nós nos tranquilizarmos, principalmente nas grandes cidades, né? Quando existe tanta agitação, tanto distanciamento das pessoas, tanta dificuldade de interação afetiva, tanta ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela não possui a si mesma. Ela é possuída pela ansiedade. É aquela pessoa que se deita, tenta dormir e não consegue desligar o seu cérebro porque os pensamentos não param. O corpo para em cima da cama, mas o pensamento continua acelerado. Muita gente se queixa disso. Eu paro, mas a minha mente não para. Eu continuo funcionando, é como se tivesse um motor ligado no meu cérebro. O que origina, na maior parte das vezes, isso aí são transtornos de ansiedade. Em que a pessoa não consegue terminar o dia, ela já está vivendo o dia seguinte, ou o que vai acontecer segunda-feira ou semana que vem. A ansiedade antecipatória, aquilo que nos ocupa daquilo que ainda não aconteceu. Quando não estamos vivendo no presente, ainda estamos no passado ou ainda já estamos tentando viver o futuro que ainda não aconteceu. São situações comuns no nosso território mental, no território do nosso coração, das nossas emoções. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra de si mesmo. Mas do que mais falava Jesus? Jesus também falava de um processo de transição, de um período de regeneração do planeta. Ele já estava prenunciando aqui de que a Terra, o planeta, seria possuído pelos mansos. As pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam nessa mensagem, olham para os lados e dizem assim: ele errou. Porque o mundo não é dos mansos, o mundo é dos violentos. O mundo é possuído pelos indivíduos agressivos, e é verdade, até hoje é o que temos visto. Como que o manso ficará com o planeta? Como que os indivíduos agressivos deixarão a Terra? Isso já aconteceu no planeta. Há milhões de anos atrás, viviam aqui no planeta os dinossauros. Os dinossauros eram aqueles animais de grande porte, numa época em que não viviam ainda os humanos. Por quê? Porque era impossível a convivência entre dinossauros e espécies menores, que eram devoradas pelas espécies maiores. Se a lógica dos indivíduos ou dos seres mais violentos, mais agressivos, mais ferozes, fosse uma verdade absoluta para todos os tempos, nós não estaríamos aqui hoje. Continuaria no planeta a espécie dos dinossauros. Aonde estão os dinossauros? Desapareceram. Por quê? Porque bastou uma alteração geológica, climática e geográfica do planeta para que essas espécies mais agressivas e brutas não tivessem mais condições de continuarem habitando o planeta. E da noite para o dia, ou em pouco tempo, desapareceram por uma alteração climática violenta que houve no planeta. Essas espécies deixaram o planeta para surgirem espécies menos brutas. Então, na verdade, o que permanece no planeta não é a espécie mais forte, é a espécie mais competente, aquela que consegue se adaptar às condições do planeta. Pois bem,
Assim como os dinossauros um dia tiveram que deixar o planeta por não haver mais condições deles viverem aqui, também os indivíduos brutos e violentos terão que deixar o planeta, não propriamente por uma mudança climática ou geológica, mas por uma diferença vibratória, por uma alteração energética. Costumamos brincar dizendo assim, que nós ainda temos dinossauros vivendo no nosso planeta. Conhecemos uns quantos, principalmente no trânsito. Vocês não conhecem dinossauros no trânsito? Hoje, para vir para cá, aqui nessa cidade tranquila, que é São Paulo, eu encontrei uns quantos dinossauros dirigindo moto, dirigindo carro e outros a pé. São dinossauros. Vocês conhecem algum dinossauro na família? Somos dinossauros ainda. Estamos usando uma linguagem simbólica, obviamente, para descrever a violência que ainda impera em nós. Esta violência está com os dias contados, porque o planeta passa por um processo profundo de transformação vibratória na sua psicosfera, na sua energia. Então Jesus falava de um período de transição aonde a Terra passaria a ser um planeta melhor. E ele promete: os mansos herdarão a terra. Acalmem-se, acalmem-se os violentos, acalmem-se aqueles que estão possuídos pela fúria, pela tristeza, pela maledicência, pela agressividade. Essas agitações, o mundo que vivemos, nos traz ansiedade. A fantasia da vida, das facilidades, das coisas materiais, nos gera transtornos emocionais. Humberto de Campos, o irmão X, na sua obra Contos e Apólogos, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos fala, num dos capítulos que se chama No Caminho do Amor, numa bela passagem, em que Jesus conta uma parte da sua vida, através da linguagem de Humberto de Campos, que nos diz que Jesus estava ainda nos dias que esteve conosco, caminhando pela região da Galileia, ensinando o seu evangelho. E uma mulher, uma cortesã, que naquela época representaria nos dias de hoje uma prostituta, que era muito conhecida como uma mulher muito bonita, muito rica, muito prestigiada, porque todos os homens queriam ter as suas graças. Ela levava uma vida de prazer, entre aspas, mas carregava consigo também um vazio existencial, que ela nunca havia preenchido. Nunca havia preenchido com os perfumes, ou com os relacionamentos, ou com o dinheiro, ou com qualquer coisa que fosse. E ela ouviu falar daquele meigo rabi, daquele Galileu que andava curando corpos e almas. E ela foi até ele. E quando ela encontra Jesus, conta Humberto de Campos, em beleza indescritível, quando ela olha para Jesus, ela se apaixona por ele instantaneamente. E percebendo no olhar de Jesus algo de diferente, que ela não havia encontrado em ninguém, ela diz mais ou menos assim: Galileu, eu sou uma cortesã. Eu descubro um brilho no teu olhar. E eu te peço que fiques comigo, por muito te amar. Vem comigo, e eu te levarei para adormecer nos meus braços. Usarei das essências perfumadas no meu leito de fantasias. Jesus estava quieto. Galileu, qualquer homem da Galileia pagaria o que não tem para ficar comigo. Eu estou aqui oferecendo a mim mesma, a ti. Vem,
Vem comigo. Tu tens um brilho no teu olhar. E assim eu procedo, por muito te amar. Tu virás? Jesus diz para ela: hoje não. Amanhã talvez. Não, tu não estás entendendo, Galileu. Eu estou oferecendo que tu tens que vir comigo hoje. Hoje não. Amanhã talvez. Ela, se sentindo humilhada e rejeitada, vira as costas e vai embora. E passam 2 anos. Mas eu só conto no final o que aconteceu daí a 2 anos. Não antes de contar a 4ª bem-aventurança, em que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vejam que interessante. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Qual será o chakra que está relacionado com a fome? É exatamente na descrição o possível 4º chakra que nós temos, que é o chakra gástrico, que é responsável pela parte digestiva, mas que é responsável também por uma outra parte, que diz respeito à eclosão da nossa ligação com alguma coisa além da terra. Então, Jesus está falando de fome e sede espirituais. Quando nós estamos com fome e sede de alguma coisa que a matéria não sacia, é o que a cortesã estava buscando. Aquilo que ela já tinha de material não foi suficiente para ela se sentir feliz. Então, neste nível, Jesus está falando de um desenvolvimento fundamental na nossa vida, que é a nossa capacidade de entrarmos em contato com Deus. De entrarmos em contato com esferas de alimentação da nossa vida diferentes das esferas comuns da materialidade. Todos nós, um dia na nossa evolução, precisaremos desenvolver o contato com a espiritualidade, senão nós vamos ter fome e sede de espírito. Jesus falava da água viva, falava da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães de Jesus é muito mais do que os pães materiais, ele está falando do pão da vida, do pão espiritual, da água viva, ele está falando da espiritualidade. Quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos da fé. E vamos observar que interessante, nos 3 primeiros níveis, pobres de espírito, os aflitos e a mansuetude, nós temos 3 virtudes humanas: humildade, resignação e mansuetude. É a pessoa com ela mesma. Ela não precisa de mais ninguém e nem de nada. É trabalho interno. Humildade é ela com ela mesma. Resignação é ela com ela mesma. Mansuetude é ela com ela mesma. Mas tem uma hora que nós sozinhos não damos conta da nossa vida. Vocês concordam? Tem uma hora na nossa vida que nós precisamos de algo além de nós. Que nós não nos bastamos. Quando surge um acontecimento que nós não damos conta, nós precisamos de Deus. E é aí que surge a fé. No caso nosso da doutrina espírita, a fé raciocinada, que é uma fé que nos convida ao entendimento, à compreensão, que é o que nós estamos fazendo agora. Estamos tentando decodificar o ensinamento de Jesus. Ele disse: mais adiante o Consolador viria a esclarecer tudo o que eu não pude dizer. A doutrina espírita tem esse papel de explicar aquilo que Jesus deixou até um certo ponto ensinado e nos orientar que é aqui, na fé, que nós nos ligamos com forças que vêm além de nós. Quantas vezes? Quantas vezes nós conseguimos suportar uma adversidade porque nós confiamos em algo além de nós? Esse algo é o plano espiritual, é Deus. A gente pode dar o nome que quiser, mas é algo além de nós. E ele sabia que a fome e sede de espírito é que nos faz procurar.
É o que nos faz ir na direção. Vai lá, vai no centro espírita, busca ajuda, porque lá tu vais encontrar o consolo, lá vais encontrar o alívio. E de fato, quando nós temos um acontecimento que nos supera, é exatamente a fé que vem nos dar as mãos. E este ponto de ligação que está na metade do nosso corpo, que é o nosso chakra gástrico, é exatamente o ponto de equilíbrio que nos liga as nossas forças instintivas com as nossas forças espirituais. Quando nós animamos em nós desta sintonia com a espiritualidade superior, a nossa vida se modifica. E aí nós passamos a exercitar a espiritualidade como uma prática na vida de todos nós. Já não somos mais apenas humanos, pessoas comuns ligadas à matéria. Somos seres que vão além de si mesmo em conexão com as forças superiores da vida. E acreditamos. É tão maravilhoso quando nós podemos confiar num poder maior. Quando nós podemos saber que não estamos sozinhos, não estamos sós, estamos acompanhados. Quando passamos por dificuldades e sabemos que nós podemos buscar, que nos será dado. É nesse instante que Jesus diz, bem-aventurados. Porque nesse caminho existe uma ascensão espiritual. Nós não precisamos ficar bendizendo a dor o tempo todo. Mas quando ela nos bater à porta, vamos exercitar esta potencialidade de desenvolver coisas novas em nós. As pessoas que eu conheço no exercício da minha profissão como psiquiatra, que mais cresceram e que mais deram exemplos de vida, são as pessoas que passaram por dificuldades. Dificilmente alguém cresce sem dificuldade nenhuma. É exatamente nas tristezas e nas dificuldades que a pessoa busca além de si e se transforma numa pessoa melhor. Às vezes, essa dificuldade vem com quem está convivendo conosco. Então Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual será a virtude do misericordioso? Nos parece que é o perdão. Misericórdia significa a união de duas palavras, miséria e córdia. Córdia é coração. De qual chakra Jesus está falando? Quinto chakra, chakra cardíaco. É exatamente na correspondência o chakra que se liga a esse nível. Misericórdia significa o quê? É a capacidade de ter compaixão da miséria do outro. Misericórdia. A compaixão em relação àquilo que os outros não podem nos dar. É a capacidade de entender a dificuldade do outro em relação a nós. Portanto, a capacidade de perdoar. Como é difícil, né? Está começando a complicar esta subida de montanha aqui. Porque perdoar não é para qualquer um. E a gente não consegue perdoar de primeira. Como terapeuta eu sei disso. A gente não consegue perdoar de primeira. Primeiro porque se a gente precisa perdoar é porque a gente se magoou. Porque quem não se magoou não precisa perdoar. Porque já entendeu antes. Quando precisa perdoar é porque tem um machucado dentro de si. E quando machuca, como todo machucado, não cura na hora. Ele precisa de um tempo. E é muito importante nós respeitarmos esse tempo. Não é verdade que a gente consiga perdoar imediatamente quem nos agride, quem nos ofenda. É preciso de um tempo, sim, de distanciamento. Para que as condições internas nossas se adequem e a gente possa voltar àquele fato, àquela convivência, àquela situação de um outro jeito. Todos já passamos por isso. E aí alguém vem e nos diz assim, tem que esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Muita gente diz, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Aliás, não é bom esquecer.
Um exemplo, uma pessoa passa vocês para trás, aí vocês esquecem. O que acontece? Ela passa para trás de novo, porque esqueceram. Então, na verdade, perdoar não é esquecer. Perdoar é superar o ressentimento. É conseguir ultrapassar a mágoa, lembrando. A gente se lembra do fato, sabe exatamente o que aconteceu, mas não sente mais aquele rancor, não sente mais aquela mágoa. E consegue olhar para o outro com um olhar de plenitude. Isso leva um tempo. Dificilmente nós conseguimos perdoar de imediato, mas com o exercício interior do desenvolvimento das virtudes, nós precisamos caminhar para nos reconciliar com os agressores, com aqueles que nos decepcionaram, porque nós também acabamos frequentemente errando em relação aos outros. E muitas vezes as pessoas nos questionam, dizendo: nós podemos aprender alguma coisa com os nossos próprios erros? Com certeza. Porque frequentemente é com um erro da gente que a gente consegue perdoar o erro alheio. Se ele errou comigo nesse ponto e eu olhar e encontrar alguma coisa na minha vida que eu errei também, eu consigo perdoar. Porque eu sei que ele erra, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Esse verbo a gente conjuga em todas as possibilidades, porque é exatamente a possibilidade humana. Foi o que Jesus quis ensinar na passagem com a mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele está ensinando que na hora que nós apontamos o dedo para uma pessoa, nós temos que olhar para nós, e aí precisa humildade, e aí precisa mansuetude, e aí precisa coragem, misericórdia para poder enxergar em si, perdoar-se e ir além. Então, esta virtude é a virtude que nos dá o crescimento pessoal. Nas virtudes anteriores, nas 3 primeiras, o crescimento da pessoa consigo mesmo. Na 4ª, a ligação com Deus. Mas na 5ª, a relação com o próximo. Nós só nos magoamos com o próximo. Nós não nos magoamos com os animais. A gente não fica magoado com um cachorro, ou com um gato, ou com uma criança, mas com os iguais a nós. E Jesus diz assim: perdoar não uma vez, ou 2, ou 7, mas 70 vezes 7 vezes. Porque nesse exercício de trabalho interno, de reconciliação, nós estamos escalando a montanha. Perdoar. Vamos perceber que existe doar em perdoar. Só perdoa quem tem algo para doar. Quem não tem nada para doar não consegue perdoar porque não tem nada de si para dar. Perdoar é uma capacidade, é uma virtude que mostra grandeza. Errar, conseguir superar, vencer aqueles limites e ir além. Não necessariamente seguir convivendo com a pessoa e se submetendo às mesmas dificuldades, mas internamente, não se vingando, não desejando mal. Porque a gente conhece muita gente que diz assim: eu já perdoei, mas Deus é justo. Significa assim, eu não vou fazer nada para me vingar, mas eu vou ficar assistindo na janela a hora que Deus mandar alguma pedra lá de cima para a pessoa cair. Eu vou me sentir feliz, então não perdoou. Porque simplesmente passou a atribuição da vingança para Deus. Deus é justo. Não, você vai fazer alguma coisa. Se não fizer, também já se sente injustiçado de novo. Aí por Deus. Então, nós temos muitas armadilhas, muitos disfarces mentais. Então, a misericórdia, falava Jesus. A virtude do coração. Vejam que o coração ele é tão importante sob o ponto de vista energético, que é o que nos dá a identidade como pessoa. É o coração que nos faz nos reconhecermos como seres humanos. De tal maneira, isso é importante, que é do coração que a gente se identifica. Quando alguém diz assim: quem é que fez tal coisa? A pessoa põe a mão no peito e diz assim: fui eu. O nosso senso de identidade é o peito. A gente tem um instinto natural de localizar no peito a nossa identidade.
De tal forma é o sentimento grandioso que nos faz nos identificarmos como seres. A gente não diz assim, quem é que fez? Fui eu, e toca na cabeça. Não, fui eu. Ele irá adiante e dirá, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E ele toma a criança como exemplo da pureza, enaltecendo essa virtude que nos parece ser a espontaneidade. Se há uma virtude que uma criança tem, é a espontaneidade. Uma criança não fica medindo o ambiente ou a pessoa para ver como é que tem que ser. Ela chega e se apresenta. E nós perdemos essa capacidade. Nós vamos adquirindo determinadas barreiras, determinadas máscaras para nos protegermos. Possivelmente porque fomos magoados ou aprendemos a desconfiar, a não acreditar nas pessoas. Então Jesus ele nos desafia a retomarmos essa confiança, este nível de relacionamento espontâneo. Ninguém entrará no reino dos céus se não se fizer como um deles, como uma criança. O reino dos céus que Jesus diz é a plenitude. E de fato, quando nós perdemos a nossa espontaneidade, nós nos sentimos não sendo nós mesmos. É o chakra laríngeo, que tem a ver com a espontaneidade, tem a ver com a nossa expressão no mundo, com a nossa capacidade de comunicação, com a nossa espontânea verdade em relação a nós mesmos e os outros. Ele está dizendo e ensinando aqui que esta retomada é fundamental. A criança em si, ela é o exemplo vivo disso, porque na medida em que nós vamos nos tornando mais simples, mais espontâneos, nós vamos limpando. Numa tradução mais atual do Dr. Haroldo Dutra Dias, ele fala, bem-aventurados os limpos de coração. Ele prefere na sua tradução colocar limpos, que seria mais fiel na tradução. E parece que tem lógica, porque a limpeza tem a ver com essa característica. Quando nós limpamos, nós arredamos espaço. Se eu tenho um armário lotado e eu limpo esse armário, sobra espaço para colocar coisas lá dentro. Se eu limpo a minha casa, eu higienizo a minha casa. Então a limpeza tem esta mensagem de poder abrir espaço para coisas novas. E nós precisamos nos limpar das coisas velhas, dos ressentimentos, dos preconceitos, de uma série de coisas guardadas que nós carregamos que estão ocupando espaço para as coisas novas. Então, bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus, é que tirando a sujeira da frente, nós teremos mais possibilidade de visão. Então, sob o ponto de vista psíquico, Jesus está dando uma aula de psicologia, nos ensinando a como vermos a vida de uma forma mais cristalina. No 7º nível ele dirá, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que gera paz no ambiente onde ele está. Portanto, ele está falando do altruísmo. A pessoa altruísta é aquela que promove um ambiente de pacificação. E a pacificação começa inicialmente nos pensamentos, porque não há como gerarmos a paz com pensamentos de guerra. Ah, eu sou um pacifista, mas estou sempre brigando. Pessoas que são assim, são a favor da paz dos outros, mas a sua, ela não gera no ambiente onde está, dentro de casa, no trânsito, no trabalho, até mesmo numa palestra, né? Que às vezes no pensamento, numa palestra, uma pessoa pode estar assim, mas esse palestrante é chato, né? O que eu estou fazendo aqui? Então vocês podem ser pacificadores nesse momento, começar, não, que bom que eu vim aqui hoje, estou ouvindo ele. Ele é chato mesmo, mas eu estou fazendo caridade, né? Então só assim já está gerando a paz também, porque dos nossos pensamentos é que nascem todas as nossas sintonias que nos levam depois a termos as nossas encrencas. Não é mesmo? Então Jesus está ensinando que os pacificadores, através do altruísmo, que é esta medida de contato com o mundo, com os outros, com o ambiente, na convivência,
que geramos essa virtude que é o contrário do egoísmo. A pessoa centrada nela mesma. Toda a mensagem de Jesus é no sentido de nós sairmos de nós na direção do outro. Já estamos quase lá, em cima da montanha, mas ainda falta um degrau. Porque tudo isso não seria suficiente para atingirmos a culminância das nossas virtudes, dos nossos níveis de escalada moral. Ainda falta uma virtude, a mais importante de todas as virtudes, aquela que reúne todas as anteriores e sintetiza na prática o crescimento moral que nós precisamos ter e que ele trará, ao nosso entender, na última bem-aventurança que ele nos fala no seu Evangelho. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que padecem perseguição por amor da justiça é os que fazem alguma coisa pelos outros e que, portanto, são perseguidos. Só é perseguido quem faz alguma coisa. Sob o ponto de vista espiritual, isso é muito claro. Quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, por exemplo, que vai ajudar os outros, naquela semana acontece de tudo para atrapalhar. Não é assim? Não é nem pelos outros, por nós mesmos. A gente se organiza. Ó, tá complicada a coisa lá em casa, vou me organizar, vou ir no centro espírita, vou tomar um passe, vou entrar num grupo de estudo, vou fazer oração. Dá tudo errado para a pessoa não ir. Toca o telefone antes de ir, a pessoa esquece. Dá uma briga dentro de casa, a pessoa deixa passar o horário. Surgem as perseguições espirituais, porque estamos buscando fazer uma coisa boa. Mas Jesus, ele quer que nós façamos uma coisa boa não só por nós, mas pelos outros também. Como que se dá o nome dessa virtude mestra, fundamental, que gera esta ação além de nós? É a virtude que o Espiritismo toma por máxima moral, fora da caridade, não a salvação. Que é o que Jesus nos ensina. Que é o que a doutrina espírita nos ensina. Sairmos de nós e sair de si mesmo significa ser maior do que si mesmo. Porque se todas as outras virtudes dependem do nosso esforço pessoal e são o resultado dos nossos méritos de qualidades internas, esta aqui vai além do esforço pessoal, porque na caridade não somos só nós sozinhos. Somos nós e mais alguém. E é por isso que o chakra responsável, que é também o 8º chakra, o nível superior dos chakras é o chakra coronário, que é o chakra que nos liga às forças superiores. E quando estamos agindo na caridade, nós estamos agindo com Jesus. É Jesus através de nós. Talvez seja o momento mais importante desse encontro transpessoal, desse encontro espiritual. E ele dizia, quando fizerdes, pelo menor dos meus pequeninos, não é a eles que estarão fazendo, é a mim. E quando estiveres ajudando os outros, eu estarei lá. Ele sinaliza, ele mostra que essa sintonia da caridade é a única capaz de ligar-nos a Ele. Dificilmente nós vamos nos ligar a Jesus apenas orando. Dificilmente nós vamos nos ligar a Jesus apenas sofrendo. Dificilmente nós vamos nos ligar e encontrar Jesus apenas desenvolvendo qualidades internas, meditando, rezando, se resignando. Não, é preciso algo mais. É preciso sair de si e ir na direção do outro. O outro, aquele que não pode nos recompensar. O outro, aquele que não tem como nos pagar. O outro, aquele que não tem como nos reconhecer. O outro, aquele que gera na nossa ação um sentimento que só nós é que podemos avaliar. Porque quem faz caridade sabe disso. Que a recompensa ela é totalmente interior. São os anônimos do mundo. São aqueles que fazem não para os outros verem. Fazem porque existe um encharcamento interior de bem-estar. É o encontro com Jesus. É o que Chico Xavier fazia o tempo todo.
Vocês nunca se perguntaram? Porque comenta-se que Chico Xavier dormia no máximo 3 horas por noite. Eu fico impressionado com isso, porque quando eu durmo 3 horas por noite, eu preciso de 3 dias dormindo para recuperar as 3 horas que eu dormi, que eu não fiquei sem dormir, né? Então, o Chico fazia isso todos os dias. Mas, se nós olharmos e vermos a nossa vida, vocês já devem ter passado por essa experiência. Quando nós fizemos uma coisa boa pelos outros, quando nós estamos, além de nós, agindo na direção do próximo, e fizemos uma coisa boa, nós não ficamos às vezes de noite sem conseguir dormir, porque aquilo fica na nossa cabeça de tão prazeroso que foi ter feito bem. Quando a gente consegue fazer uma coisa útil, quando a gente consegue sair da gente mesmo, muitas vezes a gente perde o sono. Porque ficamos encharcados na nossa mente com aquela beatitude que fomos capazes de fazer. Imagine Chico Xavier, que passava o dia inteiro pelas suas mãos caridosas, recebendo as mensagens dos filhos que deixaram suas mães pela desencarnação, voltando para dizer: eu não morri, eu estou aqui. Eu encontrei vovô, eu encontrei vovó. E a mãe se abraça naquela carta como quem recupera o filho que havia partido. E olhando para o Chico diz: muito obrigado. Como é que ele conseguiria dormir? Se alguém logo depois bateria na porta e ele teria a oportunidade de fazer isso de novo. Quem faz caridade de verdade não se sacrifica. Ativa em si mesmo uma recompensa interior. E o que é impressionante é que hoje a neurociência está demonstrando que existe de fato uma área no nosso cérebro que é chamado circuito da recompensa, que é ativado também pela caridade, também pelo bem que fazemos. Se olharmos o livro No Mundo Maior, de André Luiz, as lições de Calderaro, ele irá dizer, já naquela época, há mais de 50 anos, que o nosso cérebro, os lobos frontais, também são ativados quando nós desenvolvemos os nossos potenciais enobrecedores e que um dia a ciência viria descobrir esses potenciais que não foram ativados e que estão adormecidos. E hoje as pesquisas científicas mostram que existem áreas do nosso cérebro relacionadas ao prazer. E o bem que fazemos, a caridade quando nós agimos, aciona essa área do nosso cérebro, melhorando uma série de condições internas e explicando talvez por quê, que as pessoas que fazem o bem de verdade, elas têm qualidade de vida melhor, se sentem mais felizes, têm menos doenças, têm menos depressões, vivem mais, adoecem menos, têm mais imunidade, tomam menos remédios. Isso é pesquisa, isso não é chute, é resultado de pesquisa científica. Se olharmos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, veremos um grupo de espíritos aqui, junto conosco. Alguns já foram, outros ainda estão aqui. Como pode? Como se explica isso? É algo além da pessoa. Então Jesus diz assim: deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar fora da gente, apenas. Também é, da vida espiritual. Mas é um reino que começa na vida física. É um reino que começa junto conosco. E que precisa do exercício pleno da caridade. Todos nós podemos fazer alguma coisa além de nós para subirmos a montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles será a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Nas 8 bem-aventuranças, um roteiro a ser seguido. Jesus nos mostrou que nós temos um tesouro ao final para atingirmos. Allan Kardec nos deu um mapa de como perseguir esse caminho, assim como Jesus fez durante toda a sua vida. 2 anos se passaram. Chegou o momento.
2 anos depois, Jesus está caminhando pela região da Galileia e uma mulher chega até ele e diz assim: Galileu, vem socorrer uma amiga minha que está agonizando. Ela é uma ferida viva, em chagas abertas na sua pele. Ninguém quer chegar perto dela. E eu gostaria que tu fosses até ela. Jesus, naquele momento, conta Humberto de Campos, larga tudo o que está fazendo e vai em direção. E quando ele se adentra naquele ambiente, olhando para aquela mulher que já nem parecia mais quem ele já reconheceu quem era. E ele olha naqueles olhos e reconhece a antiga cortesã, aquela mulher linda, que estava convidando ele para lhe oferecer alguma coisa que ele não tinha, supunha ela. Quando ela olha para Jesus, ela reconhece o Galileu. E ela olha para ele, ele senta, coloca a sua cabeça nos seus braços e ela consegue dizer ainda: Galileu, agora que tu vens, agora que eu não tenho mais nada para te oferecer, por que não viesse naquela época? Quando eu era jovem, quando eu era bonita, eu tinha algo para te dar. Por que tu viesses agora? Eu não tenho mais nada, olha para mim. Eu sou uma ferida viva. Ninguém quer chegar perto de mim. Por que viestes, Galileu? Jesus olha para ela com uma ternura extrema e diz o que ela havia dito para ele. Eu descubro um brilho no teu olhar. E assim eu procedo por muito te amar. Esta é uma potencialidade que nós precisamos desenvolver. Esse que nós chamamos de amor na nossa vida não é amor ainda. É um potencial que nós ainda precisamos desenvolver, esse amor do Cristo. O amor que nos ensina a sermos nobres e a exercermos a caridade. Com ele, nós iniciamos e com ele nós encerramos. No linguajar de Humberto de Campos, no alto do monte, soprava um vento leve, impregnado pelo perfume reinante. As brisas da Galileia estavam ainda absorvendo a virtude poderosa e indescritível daquelas palavras e obedecendo um poder superior. Iriam se espalhar essas palavras por todos os aflitos da terra. Que esse Mestre possa inundar os nossos corações. Forte abraço a todos. Muito obrigado.